O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como isso acontecerá se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Dias atrás, nós celebrávamos a Assunção de Nossa Senhora. E hoje, celebramos o título de Santa Maria Rainha. Para entendermos bem o título de Nossa Senhora como Rainha, é importante que nós demos atenção a Isaías, no capítulo 9, versículos 1 a 6, e, claro, também tenhamos atenção a pequenas nuances do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. No capítulo 9 de Isaías, exatamente no versículo, deixe-me pegar aqui, isso, exatamente. No versículo 5, ao referir-se daquele que seria a luz que ilumina o povo que andava na escuridão, temos o seguinte dizer: porque, qual é o motivo de nossa alegria? Porque nós agora podemos nos regozijar, visto que andávamos na escuridão e agora temos uma grande luz. Essa grande luz vem até nós porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho. Ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos Tempos Futuros, Príncipe da Paz. E a renite não me deixa em paz. Ainda estou na distribuição gratuita. Quem quiser, só entrar na fila. Porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho. Eis aqui um ponto, o nascer. O menino que nasce, ele seria filho do rei e seria a esperança do povo a quem Isaías escreve, que andava em tempos de grande escuridão e de grandes dificuldades. Esse menino que nasce, ele carrega nos ombros a realeza porque ele é filho de um rei. Mas os títulos atribuídos a ele são títulos divinos. Ora, Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos Tempos Futuros, Príncipe da Paz. E mais é dito que o seu reino não terá fim. Caríssimos, uma imagem tão singular que é como um anúncio do qual todos nós podemos beber e ter atenção.
Pois, como no tempo de Isaías, a escuridão que assola cada um de nós e nos envolve não é a escuridão da falta do sol ou simplesmente porque não enxergamos. A escuridão que toca a nossa realidade no tempo presente, ela está inerente a circunstâncias de instabilidade, como, por exemplo, vemos uma crescente tensão internacional, que pode, inclusive, fazer com que nós pereçamos um pouquinho mais. Temos ainda brigas onde, inclusive, religiosos estão envolvidos por causa de um poder. Mas, no tempo da desinformação, não sabemos em quem acreditar e, particularmente, isso cria uma certa tensão e incerteza. Existem outras. Permitam-me falar somente dessas, porque aquela que agora tomou forma e foi raptada pelos interesses políticos de esquerda e direita e não é tratada adequadamente, também é uma escuridão, quando falamos da adultização de crianças. E não me arrependo e não me esquivo de dizer uma coisa: o problema da adultização na internet só é problema porque nós já tornamos as nossas crianças adultas dentro de casa. Porque aquilo que se torna comum na internet já é comum nas nossas práticas. Então, não se trata o problema com tanta seriedade. Permitam-me, a todos os políticos que estão envolvidos nessa discussão, cuidado para não discutirem com a superficialidade dos seus interesses para mascarar outras questões que são mais incômodas. Mas também aos pais, aos avós, aos educadores. A escuridão que temos agora é a de que esse que nasceria carregando nos ombros a marca da realeza, ele não é mais somente o filho de Acás, que tempos atrás nasceria e seria a esperança do povo. Não. Vê-se agora que essa esperança é daquele que nascerá do ventre de uma menina. Levando em consideração que para nascer é necessário, antes de tudo, estar no ventre, e para estar no ventre é preciso ser concebido, concordam comigo que nascer e conceber são verbos muito próximos? Perfeito? Levando em conta isso, vejamos bem. Aquela que recebe o anúncio que dará a luz ao que é nosso Rei, Jesus Cristo, aquele que será descendente de Davi, aquele cujo trono será a cruz e aos pés da qual ela permanece firme de pé, como uma rainha que se coloca frente ao seu rei, citado pela leitura tirada de Esther, que se aproxima do seu rei e toca o cetro real. Essa é assim citada quando pergunta: como se dará isso? O Espírito virá sobre ti. Mas antes do Espírito vir sobre ti, aconteceu, ó Maria, um diálogo. O anjo, ao colocar-se frente à sua presença, disse: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Aquele que é concebido e a quem se dá a luz, ele então nasce. Concordam comigo? Então, a questão lógica de percebermos que aquele que está no ventre da Virgem Maria tem uma similaridade com a promessa feita em Isaías. E uma das ligações é porque lá diz que vai nascer, e aqui que é concebido e será dado à luz a ele.
Talvez seja um pouco maçante esse tipo de fala, mas ela é importante. Porque se nós não tivermos uma sustentabilidade embasada, nós falaremos bobagem e acreditaremos em besteiras. Mas isso não acontece no tempo atual. Não é verdade? Depois eu quero contar uma historinha a respeito de madeiro. Não me deixem terminar a homilia sem falar disso. Caríssimos, aquele que nascerá do ventre da Virgem Maria é filho da promessa, anunciado pelo anjo. Mais à frente, é dito que, por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aquele citado por Isaías recebia títulos divinos. Concordam comigo? Conselheiro admirável, príncipe da paz. A mesma coisa acontece aqui. Exatamente a mesma coisa. Para fazer a ligação, e aqui me permitam mostrar essa ligação evidente, de que aquele anunciado por Isaías é aquele que nasce do ventre de Maria. Qual é o trono deste? A cruz. Citado por São João, ele está na cruz, salva, redime, aconselha, renova, religa toda a criação. Ele é o Rei dos Reis. E lembremos-nos, daqui a alguns dias, na véspera do dia de Nossa Senhora da Piedade, ou Nossa Senhora das Dores, nós teremos a exaltação da Santa Cruz. E na festa da exaltação da Santa Cruz, lembramos-nos exatamente do Deus que deu a sua vida por nós no seu trono, a cruz. Mais à frente, terminando o ano litúrgico, nós celebraremos a festa de Cristo, Rei do Universo. E lá estará citando também a sua cruz. A cruz é o trono do Senhor. E quem está aos pés da cruz? Maria. Alguma mulher que dá vida ao rei pode até não receber, mas ela não deveria também ser chamada de rainha? Ora, vejamos a história simples de que, uma vez dado a luz ao filho do rei, quem dá a luz ao filho do rei pode receber o título de rainha. Ela é mãe do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o bendito que vem em nome do Senhor, aquele que é conselheiro fiel, príncipe da paz, aquele que é santo. E, portanto, o que hoje nós estamos a lembrar é que aquela que deu a luz ao Salvador do mundo, ao Rei dos Reis, também recebe o título de rainha. Ela só é rainha por causa do filho, mas temos o filho porque ela se dispôs a fazer o caminho real de participar do sonho de Deus em cuidar de todos nós. Que ela seja exemplo para todos nós, porque apesar de ser rainha, ela sabe quem é o rei. Apesar de ter título nobre, ela sabe quem é a fonte da nobreza. Apesar de ser citada nos Salmos, em nossas liturgias, à vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. Esse ouro lhe é dado por causa do filho. Ele é a razão de tudo. Portanto, lembremos-nos, nós também somos reis. As senhoras que nos escutam e também são rainhas, porque pelo batismo todos nós somos constituídos reis e rainhas. Mas um só governa, um só cuida, um só é a fonte e a base desse reino,
Jesus Cristo. Resta saber se ele reina em nós e no nosso coração, na nossa história, como reinava no coração da rainha de todos nós, a Senhora Virgem Maria. Quem reina em seu coração é aquele que deveria reinar? Assim, perdão. Quase. A história é a seguinte. E vejam que coisa, quando a gente não acompanha a Escritura e não para pensar. Uma pessoa, uma senhora muito letrada, formada, muito bem formada, por sinal, começou a receber um grupo de missionários de uma outra denominação em sua casa. E aí então eles falaram o seguinte: Jesus morreu na cruz, não é? É. E tinha uma citação, me parece que de Paulo, que falava que o Senhor teria sido, eu não vou me lembrar essa citação adequadamente agora, me perdoe, fora crucificado no madeiro. Então ele diz, não pode dizer que Jesus é Deus, porque ele morreu numa cruz, não foi no madeiro. E a pessoa acreditou nesse raciocínio. Até o dia que alguém como eu, sutil como uma manada de búfalo, como um elefante entre cristais, fez a seguinte pergunta: mas a cruz naquela época era feita de quê? Madeira. Ué, madeira não é madeiro, não? Caríssimos, às vezes escutamos bobagem, não raciocinamos ou simplesmente seguimos porque não lemos e não estudamos.